Boa noite, voltei. A gente está com um probleminha aqui na conexão. Olá, Olá, boa noite. olá, boa noite. E aí, gente, será que a gente vai conseguir? Tá difícil. Oh, mas a Nilta mandou alguma mensagem? Ah, Não, pra você? Não. não, não mandou. Se eu sair daqui, eu acho que eu saio, né? Eu caio. Não sei, que eu tô com o computador aberto. Olha, qualquer coisa a gente pode começar, não tem problema, tá? E aí o pessoal vai, se tiver solicitação, a gente vai aceitando. O que que você acha? Pra não ficar muito, passar muito do horário. Pode ser. Então tá Pode bom. ser? Vamos, né? Então tá bom, Então, legal. prazer mais uma vez. Prazer, uma honra estar aqui, né, num dia tão especial para todos do nosso país, né? E principalmente para os distônicos, que é um dia que a gente traz a luz aí para essa causa, né? Essa condição que muitos ainda não conhecem, mas talvez muitos sofrem, né? Então é muito importante essa conscientização. Parabéns aí pelo seu trabalho também que você tem fazendo, tá? Junto com a Eu Distonia Saúde. queria parabenizar as duas juntas, mas vamos por partes, né? Parabéns pelo trabalho, pelo estudo, que graças a profissionais como vocês a gente tem mais qualidade de vida, né? Muito obrigada. Elas estão mandando Ah, solicitação. vai aí, aceita. Vamos ver. Olha, Aí! agora só falta Olá, a boa noite. boa Tudo noite, bem? tudo bom? Prazer, Pra- Aline. Prazer, Aline. Agora só falta a Nilde. Que bom estar aqui com vocês hoje, nesse dia tão especial, né? Que é o Dia da Distonia aqui no Brasil, e que a gente sempre tenta um momento, né, de reflexão, de conscientização sobre essa doença que muitas vezes até machuca a gente ver que muitas pessoas não sabem do que se trata, não sabem as opções de tratamento. Então é legal estar fazendo isso aqui com vocês essa noite. Obrigada, Aline, pelo Não, convite. eu que agradeço, eu falei, acabei de agradecer a vocês pelo estudo, pelo tempo, porque é muito importante, né, profissionais como vocês interessados em um tema para que a gente tenha mais qualidade de vida e realmente é uma doença um pouco invisível, né, que a gente fala, muitas vezes assintomática. Muito obrigada por tudo. Bom, a Nilde, eu vou começando enquanto a Nilde não está conseguindo entrar. Para começar, eu sou curiosa assim sobre trabalho e estudo. O que motivou vocês a estudar mais profundamente os distúrbios do movimento? Quem vai começar? A Sara, sempre primeiro a Sara. Ah, até parece, jamais. Sim, porque você Ó, que manda, né? As coisas ó, sempre vão com você primeiro para depois. eu vou falar assim, né? Na verdade, eu sempre, desde nova, eu acho que eu sempre fui motivada a grandes desafios, né? Então, tudo que me desafiava no meu dia a dia, ou que eu achava que poderia ser algo que ainda ninguém sabe, ninguém, né, explica, a neurologia faz parte disso. Eu tinha uma curiosidade, sempre fui muito curiosa e quis ir atrás. Aí o que aconteceu? Quando eu fiz minha primeira residência, foi clínica médica no Rio, e daí também, né, na hora que a gente passava pelas grandes especialidades clínicas, pneumo, cardiologia, quando chegava na neurologia, ninguém colocava a mão, né? Todo mundo falava assim, chama o neurologista, porque. E eu falava, bom, o negócio é difícil, mas vamos lá, tudo que era mais difícil me atraía. E aí eu fui estudar e acabei decidindo fazer neurologia, vim para São Paulo, fiz neurologia.
Durante a minha formação da neurologia, a gente passava em várias sub-áreas, né? Então, a gente passa lá no grupo de epilepsia, no grupo de AVC, e assim vai. E aí, eu lembro que no grupo de distúrbio de movimento, a gente tinha que preparar uma aula. No caso, a minha aula inicial era tiques e Tourette, que já é dentro da classificação uma hipercinesia, porque a distonia ela está dentro de uma classificação de hipercinesia e o Parkinson é hipocinesia, né? Então divide. Então já me trouxe uma atração assim, uma fascinação pelas hipercinesias, que eram pouco faladas de uma forma geral e acometiam muitos pacientes, muitos jovens. Isso daí, assim, me doeu muito, porque eram muitos pacientes jovens que tinham estigmas também, né? E as suas qualidades de vida muito prejudicadas. E aí, durante essa minha formação, durante a residência, eu comecei a me apaixonar por esse tema pela dificuldade mesmo, a mesma história. Chegava um quadro de uma crise convulsiva, a gente entrava com anticonvulsivante no pronto-socorro, um protocolo AVC. Na hora que chegava um distúrbio de movimento, ou tinha, todo mundo falava, chama o pessoal do movimento. E aí eu falei, gente, isso é bem complexo. E, como eu falei, eu amo a complexidade, porque me traz um fascínio e me traz esse desafio de tentar ajudar. E aí eu comecei a me apaixonar pelo distúrbio de movimento, né? E decidi fazer. E a distonia foi, sem dúvida, assim, de longe, a que eu mais me apaixonei. E durante a minha formação de neuromodulação, né, o DBS, lá no HC, me assustou de ver casos raros sendo operados e pouca pesquisa em distonia. Então, eu lembro que do grupo lá, na época, a gente tinha rodando, assim, ao mesmo tempo, pelo menos uns 6 estudos em Parkinson e DBS. E a gente tinha um inicial que pulava de médico em médico, porque as pessoas meio que saíam e desistiam em distonia. E eu falava, gente, como assim? E aí eu acabei assumindo esse projeto de pesquisa junto com uma outra pessoa, né, que depois também mudou. E aí me apaixonei também pela possibilidade de devolver esperança e qualidade de vida para os distônicos. Ai, bonito. Grande a Parabéns. história. Eu tive bastante dificuldade em conseguir um profissional para fazer meu tratamento, até eu descobrir, e com certeza muita gente passa por isso, mas foi muito difícil. E inclusive o médico que me atendia aqui também foi para São Paulo. É. Onde Então você mora, agora Aline? eu moro no Rio. Ah, beleza. Que legal! Hoje eu faço tratamento no Fundão. Ai, ótimo. Com o doutor Pedro, não? Não, é a doutora Ana. Ah, Ana Russo. Isso, Maravilhosa. Ah, exatamente. conhecemos. Muito bom. Perfeito. Agora, Isso. No meu caso, eu fiz a parte de distúrbios, porque eu tenho uma formação de neurocirurgia, aí depois eu fiz neurocirurgia funcional aqui no Brasil. Cheguei a ter contato com alguns casos de distonia durante essa formação de neurocirurgia funcional aqui. Cheguei a ver alguns pacientes sendo operados e ver o quanto que mudava, né? E melhorava a qualidade de vida, e nesse caso, para estimulação cerebral profunda. Mas eu tinha essa necessidade de aprender mais sobre a profundidade do cérebro, sobre as conexões do cérebro e o porquê que a estimulação cerebral profunda pode ajudar no caso da distonia, por exemplo. E daí foi isso que me fez ir para os Estados Unidos para aprender mais sobre essas conexões. E lá eu acabei fazendo tanto a parte de estudar essa anatomia da profundidade do cérebro, quanto a formação de distúrbios de movimento e mais um fellow de neurocirurgia funcional. Então foi meio que um intensivão ali de 2 anos que eu acabei me aprofundando, cheguei a ver Tourette também, tive bastante acesso. A Universidade da Flórida é um dos principais centros no mundo no tratamento de distonia, de Tourette, de doença de Parkinson, distúrbios de movimento no geral também. E foi uma vivência muito importante que me fez tentar trazer esse modelo, né, do tratamento multidisciplinar, essa visão que precisa existir realmente. Eu até brinquei falando na Sara primeiro, porque sempre tem que ter, né, uma boa aplicação de toxina botulínica, um bom tratamento clínico com medicação,
um diagnóstico bem feito, para daí a gente pensar na questão da cirurgia num segundo momento. E já foi pensando nisso que a gente, quando eu volto para os Estados Unidos, a gente na verdade, a gente se conheceu lá fora, lá em Vancouver, em um congresso Verdade. da Movement Disorders, que é a principal sociedade que existe de distúrbio de movimento. E quando eu voltei para o Brasil, a gente já começou do primeiro momento ali, da primeira semana, a trabalhar juntas. E hoje a gente tem grande orgulho, né, de estar junto no cuidado de muitos pacientes distônicos. Bacana, eu não sabia que vocês trabalhavam juntas. Sim. Ai, que legal. Poxa. Inclusive, estou aqui ainda na nossa casinha, estou Há aqui na 8 anos. clínica. 8 anos. 8 anos. Eu acabei de dar tchau, eu tava Acabou lá, de dar tchau. tipo, Ela até falou assim: você quer fazer a live junto? Que ela tava aqui na sala do lado, tipo, entrar as duas, assim. Eu falei, Aham, não, tanto faz. Aqui eu vou ficar, que eu moro um pouquinho mais longe, então para mim eu emendei, assim, para mim é mais fácil. entendi. Bom, eu vou fazer. Nós fizemos, no caso, né, a Nilde, e infelizmente ela não conseguiu entrar, mas a gente dividiu em duas partes, assim, e eu vou fazer umas perguntas primeiro para a doutora Sara, mas Vanessa, fica à vontade, vocês já fazem tudo juntas, né? As duas podem responder, na verdade. Então, eu vou começar perguntando sobre toxina botulínica e tratamentos alternativos. Fala um pouco pra gente sobre a jornada do paciente com distonia. Tá. Quando a gente fala de jornada, até fica um pouquinho mais complexo do que só o tratamento, porque aí já entra na fala que você compartilhou aqui sobre a sua história, né? Porque a jornada antes de tratamento, ela vem uma jornada bem desgastante de diagnóstico, né? Não sei se você vai entrar nesse tema, mas de fato já começa por aí, porque muitas vezes esses pacientes eles vêm a maioria das vezes, com diagnósticos errados, né? E com tratamentos errados, consequentemente. E um dos diagnósticos que a gente mais vê são diagnósticos emocionais, né? Então, eles acabam recebendo antidepressivos, ansiolíticos sem necessidade. Obviamente que se você está com um movimento involuntário, você vai ter mais ansiedade também. E a gente entendeu também que a própria doença gera alterações de circuitaria que podem também manifestar com quadros emocionais. Mas esse estigma que eu comentei acaba vindo, né? A gente tem muitos casos de mulheres que têm distonia, não tem muito uma predileção ainda de sexo, mas são pacientes jovens, então eles acabam sendo colocados nisso e essa jornada começa com esse desgaste emocional, né? Primeiro, são dados como um quadro emocional, entram com tratamentos errados que podem, inclusive, piorar as distonias, né? Então, existem alguns remédios psiquiátricos que podem gatilhar, piorar movimentos involuntários. E aí, até que eles acabam chegando em um subespecialista, isso pode demorar muitos anos, e eu vou te falar que hoje a maioria das vezes é um acesso direto. A gente tem um privilégio no Brasil do próprio paciente conseguir diretamente marcar com o seu subespecialista sem uma referenciação de um outro colega, né? Porque se vocês dependessem de referenciação sempre, se todos os distônicos dependessem, né, muitos estariam aí a Deus dará, esperando muitos anos. Quando eles chegam, então, eles vêm com muito histórico dessas medicações, com muitos efeitos colaterais, né? Eu acho que uma das grandes questões que envolve o tratamento, até mesmo o tratamento dentro dos guidelines, são os efeitos adversos dessas medicações, né? Então, nós temos os medicamentos que mais são indicados para distonia e que têm um efeito clínico, não em todos, mas numa grande parte, eles podem gerar algumas questões, né? Uma sonolência, uma alteração cognitiva. Eles não estão contraindicados, mas isso é uma grande pena, vamos dizer assim, que a gente acaba tendo, porque a gente limita muito da gente, às vezes, utilizar uma dose que poderia gerar uma melhora motora. Mas, enfim, se o paciente tem intolerância, não tem como a gente ajustar. Então, a jornada medicamentosa, ela tem isso, tá? Uhum. São remédios controlados, enfim. E aí depois ele acaba sendo referenciado para toxina. Você quer comentar alguma coisa, não? Antes de eu Não, eu falar da ia toxina? fazer um comentário porque eu tenho muita dificuldade. Eu
trato a depressão, né? E eu tenho muita dificuldade de encontrar um remédio, porque quase todos pioram meu movimento. Então eu fico assim, ou eu fico depressiva, ou complicado, Então, difícil. aí hoje a gente tem algumas possibilidades, né, de você pelo menos tentar ver se é alguma questão de metabolismo seu, ou se não, ou se é o seu cérebro como funciona. Porque tem uma coisa que é você metabolizar um remédio de uma forma errada, e na hora que ele entra no seu organismo, ele vem com uma dose maior, tóxica, né, enfim, e aí te gera efeitos colaterais. Ou, de alguma forma, o seu cérebro tem um equilíbrio de neurotransmissores X, e quando você entra com um que mexe com ele, desorganiza. Mas existem exames, o farmacogenético é um exame, a gente tem aqui na clínica, que oferece essa possibilidade de você ver meio que a sua bula para, pelo menos, evitar algumas fadigas de efeitos colaterais. Mas isso é um porém mesmo, e por isso que a gente tem lançado mão de outras terapias, né? Terapias como a neuromodulação não invasiva, que você pode fazer um tratamento bilateral. Eu vou deixar para a doutora Vanessa falar um pouco mais sobre isso, mas aí ela pode falar, inclusive, na sua questão emocional. E aí a gente vai tentando levar, equilibrando esses pratinhos, e a toxina, ela veio como realmente um grande divisor de águas na vida dos distônicos, tá? Foi o primeiro divisor, assim como o Prolopa é para o Paxson, é a toxina para a distonia, tá? De fato. E a mesma coisa do DBS e o DBS para, né? São os dois marcos. E aí você vê que realmente mudou a vida. Eu não estava lá quando veio a toxina, trabalhando, mas eu tenho, né, vivência porque eu estou junto com dois grandes nomes do pioneirismo de toxina no subdesenvolvimento no Brasil e no mundo, que é o professor Egberto e o professor Papaterra, né? E eles me contam, eles falam assim, Sara, você não tem noção como que era antes. Tipo, a gente não tinha, usava uns remédios assim, absurdos, né? Que a gente fala assim, nossa, como assim? Porque não tinha o que fazer. Então, de fato, a toxina, ela foi um grande divisor de águas. Ela alivia muito, ela ajuda muito, não só em movimento como em dor. Ah, ela é temporária por 3 meses. Tudo bem, mas assim, a gente tem medicamentos que você tem que usar todos os dias, né? Que você tem que fazer, enfim, medicamentos que você tem que injetar todos os dias. Insulina é uma deles. E, né, você tem que fazer a cada 3 meses, mas mudou muito. E as aplicações, elas realmente evoluíram do ponto de vista de métodos guiados, informação sobre anatomia. E eu creio que é uma jornada que não é fácil. E aí a gente tem a novidade, que são as tecnologias, né? Que são as terapias mais avançadas, que eu vou deixar para a doutora Vanessa comentar. Tá bom. Vamos lá. O que acontece quando o paciente faz a aplicação da toxina botulínica e o mesmo relato que a toxina não funciona? Bom, a gente chama de falha terapêutica, né? A falha terapêutica, ela tem duas causas, assim, a gente divide ela em duas, a primária e a secundária. Existe uma falha que é uma possibilidade do paciente ter um anticorpo contra aquilo ali, um anticorpo contra a toxina, e só vem com as aplicações seriadas. Então, se você faz uma aplicação e repete ela dentro de 3 meses, várias vezes, ou usa doses em excesso, você pode fazer com que o seu corpo comece a produzir um anticorpo. Aliás, a gente está falando de toxina, as pessoas esquecem, mas é uma toxina mesmo, né? Ela vem do Clostridium botulino, daquela doença botulismo. Se você começa a expor o seu corpo a esse antígeno, né, que é uma toxina, ele começa a entender, dentro de menos de 3 meses, que não, tem um invasor e eu vou criar um exército contra. Isso é bem raro acontecer, tá, Aline? Assim, a gente vê muito pouco. Eu creio também porque nós somos conscientes com o uso, apesar do uso um pouco indiscriminado, pela estética principalmente, mas você vê que existe um cuidado de intervalo de 3 meses, tá? A segundo tipo de falha é a falha secundária, que é a falha, na verdade, que tem a ver com a injeção. Então, se o paciente não melhorou, ele pode ter sido injetado por uma toxina, vamos supor, que não está muito boa, ou que é um tipo de toxina que não é adequada, porque, enfim, não é uma toxina que a gente pode confiar, ou músculo não foi bem selecionado, é a principal causa, ou a dose foi muito baixa, né? Então, nós temos essas, ou aonde o médico queria aplicar
ele errou o alvo porque ele não tá vendo. Então, são todas essas causas e essas são as principais. Essas são as principais causas de falha. Quando eu chego aqui e o paciente fala que não melhora nada, é, o anticorpo não é a minha primeira opção. Eu revejo o protocolo. Principalmente se é no início, né, do tratamento. Sim, sim, exato. E sobre o que falam que com o tempo vai diminuindo o tempo entre uma, como se diz? De Aplicação em outra? isso Não, acontece. isso não existe. Igual o pessoal fala do Prolopa, né? Enfim, não existe. Pelo contrário, né? O uso prolongado de uma forma adequada, o que que é adequada? No intervalo de pelo menos 3 meses que eu comentei, você não cria anticorpos e não cria resistência à toxina, de jeito nenhum. Como que a gente pode afirmar isso? Os pacientes que nós acompanhamos de longo prazo e também os pacientes que têm literatura, que eles demonstram a eficácia ainda persistente e mais ainda, tá, Aline? O que é mostrado é que o cérebro desse paciente ele vai sendo reformulado e você tem, inclusive, uma melhora a longo prazo depois do uso seriado. Então, lá no HC, por exemplo, que tem pacientes que fazem há 30 anos, eu tô 10 lá, mas eles falam: olha, doutor, eu fui o primeiro a aplicar aqui no Brasil, tenho 28 anos de aplicação. Aí você vê, ele só faz tipo 4 músculos, 5 músculos. Aí eu falo: nossa, mas você só faz 5 músculos? Não, doutora, quando eu cheguei aqui, eu era muito ruim. Mas eles mantiveram aquela constância e aí a neuroplasticidade veio a favor com reabilitação e esse paciente foi tendo ganhos a longo prazo. Obrigada. Vamos lá. Já existe toxina que demora mais de 3 ou 4 meses de aplicação? Eu já ouvi falar sobre isso. Sim, a gente tem já dois. Na verdade, a gente tem uma toxina que já está em comercialização, né, fora do país, e já tem, inclusive, aprovação para distonia. Ela começou na estética, mas acabou de ser aprovada no passado para distonia, que chama Daxxify, de uma empresa chamada Rivance. Ela não está no Brasil. Ela dura uma média, ela veio prometendo acima de ali por volta de 6 meses, mas o que a gente acabou vendo é que mais ou menos é 4 meses, tá? Ela não chega a 6 meses, 4, 5 meses. E é aquilo, né? Parece muito bom, mas também a gente tem que ter cuidado, porque o efeito colateral, se tiver, vai durar mais. Então, aquela coisa que ele, né, o paciente sente, uma fraqueza, uma disfagiazinha que pode passar, ela dura um pouco mais. Então, ela é ótima quando você já tem um protocolo bem estabelecido, os músculos bem selecionados. Mas a gente vai ainda ter essa experiência. Eu tô, de olho também na chegada para o Brasil, aí não tem nenhuma ainda previsão, mas eu fico de olho sempre na empresa. Tem também um lançamento que vai vir de outras duas empresas, uma delas, se eu não me engano, a Ipsen mesmo, que é dona da Dysport, né? Ela vai lançar uma de longa duração. Então, as próprias indústrias farmacêuticas de toxina atuais, elas vão, elas vão fazer as suas toxinas de mais duração. Bacana. Ah, a pergunta é a seguinte: quando a doutora diz que o paciente terá melhor qualidade de vida fazendo o tratamento correto, a senhora quer dizer exatamente o quê? Uhum. Boa. Acho que assim, qualidade de vida, ela é muito subjetiva, né? Então, quando a gente traça aqui os nossos goals, né, doutora Vanessa, ela vai comentar os goals de tratamento, seja ele DBS, seja toxina, enfim, isso é individual. Porque a gente não pode dizer que qualidade de vida ou a melhora, vamos dizer assim, é uma melhora de escala. Né? Melhoras de escalas, você não está tratando o paciente como indivíduo, dentro dos seus objetivos. O que que você traz como prioridade? Talvez a sua prioridade é melhorar a dor, ponto, né? Você não precisa ser corrigida, né? Então não existe o fixe, né? Vamos corrigir todo mundo, porque você tem a sua individualidade também do seu jeito. Mas se isso para você te traz algum prejuízo, seja ele emocional, social, físico, um prejuízo que você, né, como paciente, vai dizer, aí sim a gente pode lançar mão do que tem, né, para poder te ajudar a melhorar aquilo ali. Então, a qualidade de vida ela vai muito além do melhorar o movimento em si ou você corrigir uma postura em si. A gente tem que evitar
vários tipos de complicações, inclusive ortopédicas. Obviamente, se o paciente fala, doutora, eu não quero melhorar minha postura, isso não me atrapalha. Mas se de alguma forma aquilo ali pode lesionar o paciente, a gente também sabe que isso pode prejudicá-lo. Então, a gente oferecer a melhora do objetivo do paciente, mas também evitar complicações no futuro, trazendo então um bem físico, emocional e social, eu acho que isso é ter qualidade de vida. Houve avanço de novas tecnologias para o tratamento de TMS? Isso eu vou deixar para a doutora Vanessa responder. Vamos passar A Sim. palavra. a palavra para a doutora Vanessa. O que seria, né, o TMS? Vem do inglês Transcranial Magnetic Stimulation, que é uma estimulação magnética transcraniana, que é feita em algumas regiões do cérebro. Como a gente está puxando para a distonia, eu vou falar o que mais a gente pode somar. Sempre não sempre, né? Na medicina nem sempre tem nunca, mas muitas vezes na distonia, e você até mencionou a questão da alteração de humor, de depressão, que está ali associada, isso é bastante comum. Então, para ajudar nessa questão, a gente vai nesse pontinho aqui do lado esquerdo, tá? Que a gente chama de F3, que é a área frontal aqui à esquerda, tá? E aí, a gente estimulando essa região, a gente consegue melhorar a parte tanto do humor, quanto até da questão da cognição, da memória, que muitas vezes até pelo fato do sono não estar bom, às vezes das dores, das questões ali associadas, isso pode atrapalhar também na questão da memória. E o ponto ideal, por exemplo, se a sua contração está sendo mais do lado direito, digamos, a sua musculatura está contraindo mais, o ponto que a gente vai estimular é uma região aqui entre esse F3 e entre a região motora, que fica mais ou menos nessa região aqui do cérebro, que seria um meio caminho entre esse e esse, que é FC3, que é esse ponto. Isso tudo é mensurado com régua, tá? Com uma fita métrica. A gente coloca uma touca, no caso, eu e a doutora Sara, a gente faz o protocolo, mas as físios, né, a doutora Jaci e a doutora Tassiana, que trabalham com a gente, que acabam realizando o protocolo, e aí é feita essa modulação para ajudar nessas contrações que acontecem ali, e focando na região da área suplementar motora e da área pré-motora para otimizar essa melhora. Que, coincidentemente, quando a gente vai para o DBS, que é a parte mais profunda, e isso foi um estudo que eu realizei lá junto com o pessoal da Universidade da Flórida, a área que tem uma melhora maior quando a gente implanta o eletrodo no globo pálido interno é a área conectada a essa região. Então, isso faz sentido a gente modular essa região para ajudar no controle. O que é que acontece algumas vezes? Esse tempo de melhora que a doutora Sara está falando da aplicação da toxina botulínica ser ali por 3 meses, muitos pacientes, a gente tem até paciente que foi espaçando tanto as aplicações que hoje em dia ele só vai fazer manutenção do PMS e já faz 2 anos que ele não aplicou mais o Botox, né, Sara? A gente fica feliz que encontra com ele. Ele mora aqui no interior, aí ele vem a cada 2 meses fazer uma manutenção, porque o TMS é assim, a gente tem que induzir e depois tem que fazer uma manutenção, inicialmente ali uma vez por semana, depois a cada 15 dias, uma vez por mês, depois uma vez a cada 2 meses, ou a cada 6 meses, 5 sessões. Teria essa opção assim. Porque não é uma coisa, não é diferente do DBS que a gente implanta e fica para o resto da vida. O TMS tem essa questão. Como que é a questão de resposta, né? A gente tem a evolução das máquinas, claro, que quando se começou, né, há cerca de 30 anos aqui no Brasil faz mais ou menos uns 15, 20 anos que chegou, mas a gente tem essa evolução dos protocolos, das máquinas, dos estudos, é muito bom e tem uma resposta muito boa, cerca de 80%, 90%, tanto para depressão quanto ansiedade. Ansiedade é do lado direito, o mesmo pontinho que a gente faz aqui, só que do lado direito. A gente ajuda, e aí ajuda nessa questão da ansiedade e do sono. E se por acaso a sua contração é mais do lado esquerdo, a gente vai estimular a parte que é o FC4, que é entre F4
e C4, que é a área motora, nesse pontinho aqui que a gente vai fazer a estimulação para ajudar na questão das contrações. E tá, aí o que é que os estudos mostram? Para ansiedade e depressão, em torno de 80, 90% dos pacientes apresentam uma boa resposta. Para a distonia, acaba sendo bem menor do que o que a gente tem de depressão e de melhora para depressão e ansiedade, mas que acaba sendo ali entre 40% e 60% dos pacientes apresentam uma boa resposta, né? Uma melhora ali dessas contrações em pelo menos, porque a gente sempre usa o DRS, né? Que é o Dystonia Rating Scale, para avaliar. Então, a gente teria que ter uma redução aí de pelo menos uma melhora aí de pelo menos uns 30%, 40% dessa pontuação para considerar uma boa resposta dessa terapia, né, para o paciente. Então, é uma arma a mais, né, que a gente acaba podendo oferecer e somar. E quando a gente pensa em ansiedade e depressão, acaba tendo uma resposta muito boa mesmo. E direta ou indiretamente acaba somando, não só na distonia, mas nos distúrbios de movimento como um todo. É difícil conseguir esses tratamentos, estou perguntando, porque assim, antes do Distonia Saúde, eu só conhecia a toxina, eu até conversei isso com a Nilde, eu tinha muito pouca informação. Só conhecia a distonia, ou a toxina e a cirurgia DBS, né? Eu não sabia que tinham outras terapias, não fazia ideia. Tem muita novidade, né? Graças a Deus. Porque é uma coisa, assim, relativamente nova para depressão e ansiedade, não, como a doutora falou. Hoje já faz parte dos guias de tratamento de depressão e ansiedade. A neuromodulação não invasiva já é nível de evidência A. Então, ela já é indicação, e até mesmo nessa área, poucos psiquiatras conhecem, apesar de estar em todos os guidelines. Mas a distonia é uma coisa relativamente nova, tá? Então, talvez você não conheça por isso, e nem todos os lugares têm a máquina. Então, nem todos os centros têm. Então, a gente também tem essa limitação que faz com que poucos lugares conheçam, né? A gente está num lugar privilegiado aqui em São Paulo, mas nós temos pacientes que são do Brasil todo. Eles vêm, fazem um protocolo e eles fazem uma manutenção. A gente consegue alguém para fazer uma manutenção e depois voltam em 3 a 6 meses para fazer novamente indução. Entendi. Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer umas perguntas sobre a cirurgia de DBS, que eu também tenho bastante interesse e dúvida. Existe alguma diferença entre pacientes com Parkinson ou distonia ao fazer o implante de DBS? Doutora Vanessa. Sim, na verdade a gente tem protocolos específicos, né, para cada, e não só para cada doença, né, se é distonia, se é doença de Parkinson, mas para cada tipo, porque, por exemplo, uma distonia generalizada não vai ser o mesmo protocolo que a gente vai usar para uma cãibra do escrivão ou uma cãibra do músico, como a gente teve. A gente teve até um paciente que levou o violão para a cirurgia para tocar. Distonia generalizada, foi bem interessante. Distonia generalizada ou uma distonia que pega bastante tronco, pega bastante ali a região cervical, geralmente a gente faz paciente dormindo. Né, o paciente vai ali para o centro cirúrgico, a gente implanta o halo, faz a tomo, né, logo em seguida, ou a gente já começa ali na tomografia mesmo, faz a tomografia, vai para o centro cirúrgico, faz o implante, depois faz a tomografia para avaliar se está tudo certinho e acabou o procedimento. Se a gente tem uma distonia que é focal, só ali na mão, por exemplo, aí dá para a gente fazer com o paciente acordado, dá para a gente fazer os testes ali durante a cirurgia, e que é algo que é interessante, que geralmente a gente sugere tanto para quem, no caso da doença de Parkinson, se o paciente consegue, e a maioria consegue lidar ali para fazer os testes, e a doutora Sara vai fazendo, né, toda a avaliação. Existe um microregistro que a gente consegue ouvir as células cerebrais e fazendo o teste ali no transoperatório. Isso acaba trazendo mais informações, né, para a gente ali,
para chegar no local ideal, porque a cirurgia, desde o momento que a gente pensa em indicar, e a gente tem algo muito criterioso para poder fazer essa indicação, que é fazer essa avaliação multidisciplinar com a psiquiatria, neuropsicóloga, fisioterapeuta, fono também, que muitas vezes as contrações vão alterando a parte da deglutição ou até da voz. Tem também a otorrino, que avalia como que está a deglutição, porque às vezes pode, inclusive até como estão as cordas vocais, que também pode existir alteração, e aí tudo isso é avaliado. E também existem protocolos específicos para avaliar a profundidade do cérebro, que até a gente trouxe lá, eu e a Sara, a gente é faculty, né, lá na Mayo Clinic, a gente trouxe, com a neuroradiologia da Mayo Clinic, a gente trouxe a sequência aqui para BP, e aí a gente consegue fazer um exame bem específico para ver a profundidade e o globo pálido interno, que é essa que tem ali na profundidade do cérebro, que é onde a gente precisa colocar o eletrodo. Então, são muitas coisas que precisam ser feitas e avaliadas para ver se realmente há indicação, né, de seguir com essa terapia, seja na doença de Parkinson, seja na distonia, e para cada paciente a gente acaba traçando um caminho personalizado, de acordo com a questão. A Fabiana está aqui com a gente falando que fez acordada, né? E a doutora Sara fez os testes, ela ficou muito emocionada com a diferença da escrita. Inclusive, a Fabiana teve a questão, tinha um tremor associado, a gente otimizou também, viu essa melhora ali, que na verdade um tremor distônico, né, ali associado, e teve a melhora da escrita, que era algo que foi muito emocionante, não só para ela, mas todo mundo que estava na sala, né? É algo que é muito mágico, assim, para todo mundo que está somando e cuidando e vendo. Todo mundo, o técnico da radioscopia que está lá, a auxiliar de sala, todo mundo fica na torcida, emocionado. sabe? Todo mundo fica emocionado, é muito, muito legal. O Parkinson, e normalmente assim, as pessoas, quando não sabem o que é distonia, falam, é parecido com Parkinson, para facilitar. Mas na hora de fazer o tratamento, o local no cérebro é completamente diferente para tratar a distonia e o Parkinson? São pontos. Então, se o paciente com doença de Parkinson tem uma distonia muito importante, e geralmente quando tem uma discinesia, que são os movimentos dançantes, muitas vezes a gente acaba escolhendo um algo semelhante, mas o planejamento cirúrgico é um pouco diferente. Por quê? Porque geralmente na distonia a gente tem que entregar mais energia para o núcleo. A gente precisa aumentar mais a área. Então, geralmente fica um pouquinho mais lateral no núcleo o posicionamento desse eletrodo. Então, existe uma diferença, não é? É muito simplório virar e dizer que é igual. Existem, igual por exemplo, a gente fez o procedimento de ontem, era um paciente que tinha Parkinson, mas ele tinha uma distonia de pé. Então, durante a cirurgia, por exemplo, também na hora do ajuste, a gente olhava para ver se o pé dele relaxava a distonia que fazia. Então, tudo isso também. Mas os núcleos, eles são os mesmos, né? Que é o SN, ou o globo pálido. Para a distonia, o pessoal tem uma tendência mais para o GPI. E para Parkinson, uma tendência mais para o STN, que é o subtalâmico, mas a gente tem as duas experiências boas nos dois casos. Mas a localização, então, por exemplo, no globo pálido, a região mais inferior, ela é antidistônica, né? Mas também se você aumentar muito, você pode piorar um pouquinho o Parkinson. Então você tem os ali, então para o Parkinson um pouquinho mais ali no meio termo, mas às vezes quando ele tem distonia a gente junta. Então essa parte também da estimulação, ela é uma coisa que ela é muito personalizada, né? Então é importante quando você fala da questão da confusão, né, que as pessoas leigas fazem, primeiro a gente dá os nomes corretos. E foi até interessante você falar sobre esse overlapping das doenças, porque existem pacientes que têm a doença de origem do Parkinson e começam com manifestação de distonia. Eu Tá? não sabia. Aham. Os pacientes com alguns tipos genéticos começam jovens com distonia e Parkinson, mas não é um perfil de distonia clássico, é um perfil principalmente do pé que eu comentei.
É o Uhum. pé que vira. Então, assim, isso tudo é importante sempre o especialista avaliar, porque também você tem que ver o curso da doença como um todo, tá? Isso também vale o contrário. Pacientes que às vezes são dados como Parkinson e quando a gente vai ver, eles são distônicos e que respondem ao Prolopa também, porque o Prolopa pode também ser antidistônico em algumas condições específicas. Então, isso é importante, dar os nomes corretos para a gente entrar com o tratamento correto, indicar a cirurgia também da forma correta e escolher o alvo, como a doutora falou, correto, e eu estimular também da forma mais correta para aquele paciente. Por isso que o especialista, o grupo especializado, ele é fundamental. Me parece que o diagnóstico, então, não é tão fácil, né? Não é Não, difícil. sim. Por isso que é muito importante estar com especialistas, né, É, nessa área. Nossa, eu nem sei, foi a muitos médicos. é, Então, normal, né? Comum. é. Tem uma Existe. dúvida. Ah, Oi. não, desculpa, é que tem uma dúvida que surgiu Ah, eu não aqui, vi. Não tá que a aparecendo pra distonia, mim nos que a comentários. Nem para distonia mim. é de face, pé, tremor e braço. Se tem como fazer a cirurgia. E aí, só focando nessa parte do personalizado, eu queria só virar um pouco minha tela aqui para vocês, para mostrar. Assim, aqui tem esse coloridinho em várias posições. São os cortes do cérebro em uma posição, na outra, em várias posições. Aqui a gente tem, são todos cortes do cérebro. E a gente tem, o nosso organismo, ele é tão mágico que a gente tem o nosso corpo inteiro representado dentro do núcleo, que eu falei, que é o núcleo que a gente estimula. Então, toda essa região, seja da face, do pé e do braço, a gente pode conseguir. Então, a gente coloca o eletrodo aqui, desde a da parte inferior do globo pálido, até chegar lá no pé, na mão e no pé, e a gente pode ir estimulando essas regiões de acordo com a necessidade ali, entendeu? Então, isso é algo que é possível sim, tá? Principalmente braço e pé é algo que é muito, a gente tem uma resposta muito Os boa, que é algo apendiculares. que são que é o que a gente tem ali, né, de melhora logo mais rápida, digamos. E a questão axial, né, como a face, por exemplo, ela é um pouquinho mais demorada, mas também é possível, só que geralmente, e geralmente a gente sempre pensa em distonia fazer bilateral. Então é o estímulo bilateral que vai se somar para poder ajudar nessa questão da melhora da face. Mas respondendo só a questão que é possível. E aí, como eu tinha falado da personalização, eu quis mostrar isso porque para cada área do corpo, a gente tem uma área do globo pálido interno, que é a área que a gente estimula, específica para ser estimulada. Quando, é, bem, bem no início quando eu comecei a fazer o tratamento, não me indicaram nunca a cirurgia de DBS, porque antes de conhecer a Nilde, a informação que eu tinha é que a cirurgia de DBS só era realizada em pacientes com distonia generalizada, e não é, essa informação não é correta, né? Não, na verdade a indicação cirúrgica da generalizada, normalmente esses pacientes são mais precocemente indicados por uma questão até mesmo da compensação clínica, porque você não tem como nem dose você aplicar no corpo inteiro, né? É complicado você otimizar o tratamento. Então, não é que é porque eles são antes pela gravidade. O que acontece, isso eu sempre falo nas minhas aulas, inclusive eu dei uma aula no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia exatamente sobre indicação em distonia focal, que é essa distonia que é focalizada em uma região do corpo, que a gente tem uma tendência nacional, mundial menos, tá? Lá fora eles operam bem mais, mas principalmente nacional, que é uma coisa que a gente tem que tentar trazer uma conscientização de que o paciente com focal ele é menos merecedor porque é mais simples a distonia. E não existe isso, porque é o que a gente falou da qualidade de vida. É simples Exato. para quem? Porque se você tiver a sua mão direita, né, a sua mão que seja esquerda, você está
funcionalmente comprometido, você tem dor, a qualidade de vida é ruim. Então você não tem como medir que isso daí é pior, sabe? Ou melhor, e não tem direito a receber uma Sim, terapia avançada. Então, normalmente se você fez um tratamento, pelo menos o básico, e você não teve melhora da sua qualidade de vida, e isso não tem a ver com escala, volto a dizer, tá? Você pode sim receber uma terapia avançada e tem indicação. Inclusive, está no rol da NOS também para as exato. distonias focais. E por que que no SUS não tem essa indicação? Porque é uma fila muito grande e, como eu Não é falei, que não tenha. generalizar. Isso, é por conta da Você vai questão da priorizar fila. a gravidade. Então, assim, a gravidade nesse sentido do SUS, você está disputando literalmente contra as pessoas, mas na sua vida você não tem que disputar com ninguém. Se você tem um acesso a plano, ou que seja, você tem direito também. Entendi. Obrigada. Bom, está acabando o tempo, vou fazer mais uma pergunta. A do Parkinson você respondeu. Existe pesquisa sobre distonia no Brasil? Uhum. Várias, várias. Eu faço Muitas, inclusive a parte. doutora Sara faz uma, né? É, a gente faz Trabalhou. parte de várias pesquisas que estão, inclusive, acontecendo ainda, né? Então, pesquisas em DBS, pesquisas em neuromodulação não invasiva, que é o TMS, eu fiz parte também, pesquisas em escalas de sintomas não motores, que são dor, depressão, ansiedade, tudo que a gente falou, como sintoma, não como consequência de eu ter uma distonia, mas a doença em si gerando outros sintomas, igual se fala no Parkinson, e como a gente pode, inclusive, melhorar a qualidade de vida do paciente, focando também nele, inclusive DBS. Então, uma escala nova de distonia que foi feita aqui no Brasil, né? E aí a gente está agora aplicando nos pacientes que estão fazendo toxina. Então, tem vários estudos que estão acontecendo, tá? Não estudos, vou dizer assim, de coisas de remédios novos a princípio, tá? Pelo menos não que eu esteja envolvida, que eu saiba. Existem alguns remédios novos lá fora que estão sendo tentados a desenvolvimento, mas isso é uma coisa importante, porque, como eu sempre falo, a gente tem que entender muito a doença para poder saber tratar melhor, tá? E aí eu vou aproveitar também, vou mostrar aqui uma coisa nova, né? Que saiu tem 15 dias, que é a nova classificação da distonia. A Movement Disorder Society publicou agora na última revisão do jornal deles, a MDS, com os maiores nomes internacionais de toxina, né? E o Alberto Albanese é o primeiro autor, e aqui eles trazem, então, a revisão da classificação de 2013, que foi a última classificação, a definição de doença, que fazia muito tempo que não se revisava. E aí, olha só a complexidade. O primeiro eixo, olha o tamanho da classificação. Então, o eixo um ele é classificado, subclassificado em várias, e que é a Nossa, parte clínica, características clínicas. Olha como que vocês são muito individuais, hein? Eu falo. Se já são, os raros, né? Os muito, raros. muito Não rápido. tem como querer tratar igual. E aqui é da causa, tá? Que também tem as classificações, as medicações, toxinas, traumas, de genética, olha quantas classificações ainda tem aqui. Se eu fosse abrir os tipos genéticos, são milhares, né? Vários tipos de genes, mas aqui é uma coisa meio generalizada. E aí eles fazem revisões de terminologia, também da doença, né? Então, assim, alguns termos que eram usados que eles estão tentando mudar. É o que eu até comentei no grupo aqui, a Flávia, né, de Fortaleza também, ela botou isso lá e todo mundo, ai meu Deus, mais uma classificação, a gente vai ficar doido. Aí eu falei, gente, se você for ver, algumas coisas, assim, é só uma revisão de termo, não é muita coisa demais. Mas, ao mesmo tempo, eu amo quando traz esse assunto à tona, né? Porque você traz, você revisita algo, e dentro de uma revista de grande impacto, né? Internacional, é você revisitar a doença e, mais uma vez, trazer a complexidade e que a complexidade não gere afastamento. Pelo contrário, ela traga mais um interesse, né, um interesse dos médicos, dos profissionais de saúde, da população sobre esse assunto para que venham, então, novos tratamentos e a gente consiga oferecer a melhoria aí dos pacientes. Bacana.
Nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, tirando nossas dúvidas. E gostaria de deixar agora um espaço para vocês se despedirem, algum recado para os nossos seguidores. Então, tem duas dúvidas aqui que eu não sei se eu posso. Pode falar porque a Pode. gente não tá vendo, eu não tô vendo Exatamente. dúvida. Queria mandar um abraço para Maria Helena. Muito bom ouvir essas duas médicas maravilhosas. Está sendo muito, muito especial. Bastante gente. A Fabiana também mandando um abraço, bastante gente elogiando. Há duas dúvidas sobre a cirurgia. A Larissa perguntou se a distonia cervical tem uma boa melhora com a cirurgia. Sim, os dados, na verdade, a gente tem que ver o que é que os estudos mostram. Entre 60% a 80%, né, de melhora nessa escala que a gente tem lá da contração, que eu falei que é SDRS. E acaba dando uma. Não é que assim, vai zerar, a gente sempre explica isso, vai zerar a necessidade de toxina botulínica, mas vai reduzir, em vez de fazer a cada 3 meses, vai fazer uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, e reduzir bem a dose, e melhorar a qualidade de vida, muitas vezes com melhora de dor também associada, isso também pode acontecer. O paciente de ontem mesmo fui dar alta para ele, esse que tinha distonia no pé, que ele falou que mais ajudou foi quando ele levantou para ir ao banheiro e não tinha a dor que tinha ali no pé e a dor por conta da rigidez, né, da distonia associada ali na doença de Parkinson. A Camila pergunta se tem risco de vida. A questão de risco à vida é algo muito, muito mínimo. O que é que a gente fala de risco na cirurgia? Isquemia e sangramento em torno de 1, 2%. Tá? E com a qualidade da imagem, isso é algo que acaba sendo até menor que isso na nossa casuística. Infecção também pode acontecer, ali de 2 a 5%. Agora, a questão de vida, digamos que existem 200 mil casos feitos na história, assim, no mundo. Se aconteceu alguma coisa, é porque já existem relatos de alteração enfim, de pacientes que foram a óbito, mas muito mais por questões extras, assim, às vezes que teve uma broncoaspiração e aí teve uma pneumonia depois e aí aconteceu, mas não de ir a óbito necessariamente pelo implante do eletrodo, porque o eletrodo é algo mínimo ali, né? Então, enfim, é algo que eu não diria que não existe, que não tem na medicina, não existe nem sempre nem nunca, né? Mas algo que é muito, muito raro. Menos de 1%, menos de 0,5%, se a gente for pensar aí na possibilidade. Com relação, bastante gente mandando abraço, Maria do Carmo, um grande abraço, obrigada pelas informações maravilhosas. Bem, e para finalizar aqui, queria agradecer muito, Aline, pelo convite, agradecer a Nil por estar trazendo tanta luz, né, sobre os tratamentos que existem de possibilidade na distonia, porque eu acho que uma grande missão nossa, e acho que a gente está aqui junto nessa missão, Sara, desde durante a pandemia, né, que a gente começou a Verdade. fazer essas lives, aqui com Distonia Saúde, a gente tem um grande orgulho disso, porque a gente realmente acredita que essas informações que a gente tem, essa troca, essa dúvida que surge aqui, acaba somando para melhorar a vida de uma pessoa. Se ajudar a melhorar a vida de uma pessoa, já vai ter valido a pena essa 1 hora que a gente passou aqui. E que vocês busquem, né, as possibilidades de tratamento, porque há muito para ser feito para melhorar a qualidade de vida de vocês. Obrigada. É uma pena que ela não participou. Mas Sim. ela tá Ela participando tá aqui, ó, aí. mandando coraçãozinho, mandou milhares Eu de estava corações. super nervosa, né? Ela falou. Eu falei, quanta responsabilidade. Aí Mas ela. você foi super bem, você está arrasando. Ela Nossa, colocou nossa assim. garota propaganda. É, E a Nil foi muito feliz, realmente, né, de te ter aí junto com ela, né, mais uma pessoa especial que representa muito, né, e também tem feito um trabalho de excelência, aí trazendo também informação de qualidade. Acho que o canal da Distonia Saúde é um canal que tem
como a doutora Vanessa falou, também essa missão, né? Eu falei isso até no evento que eu fui, assim, é muito, muito lindo, né? Quando a pessoa ela pega algo que, em vez de ser egocêntrico e pensar o que que eu posso fazer para eu me curar, ela usa aquilo ali como uma ferramenta para abençoar a vida dos outros, né? Então, isso é algo muito bonito, né? Uma resiliência muito grande, mas uma empatia também, né? E um amor ao próximo. Então, assim, parabéns, né? Por você também estar envolvida nisso. Obrigada. E a Nil, né? Que a gente conhece, e tantos outros que estão aqui, que mesmo eles não estando, né? Aí, de frente às câmeras, estão por trás, incentivando, divulgando também as informações, né? Trazendo. E a gente tá aqui, fazendo o nosso papel, nosso trabalhinho também dia a dia aqui, de formiguinha, de olho nas novidades para vocês e para os nossos pacientes, trazendo o que for de melhor também, né? Para que a gente possa alcançar aí vidas que eu acho que também essas lives, depois da pandemia, isso trouxe essa luz aí que a Vanessa comentou, ela chegou a lugares que a gente nem imaginava, né? E isso tem um impacto muito grande. Então, apesar da gente estar aqui, com certeza essa live vai chegar a pessoas que em algum momento vão ouvir, né, a gente falando e vão chegar no seu próprio diagnóstico, e a gente tem visto isso acontecer muito. E isso é muito lindo, né? Porque a gente consegue trazer aí, igual eu falei, abençoar a vida de alguém. E é sobre isso. Foi como eu cheguei, porque é um caminho solitário, né? E é difícil encontrar outra pessoa. Quando eu descobri o Distania Saúde, eu me senti mais acolhida, comecei a ter mais informação. Muito bacana a atitude dela nessa em criar o Distania Saúde. Posso falar rapidinho aqui? A Nil tá desesperada aqui, querendo. Tem um monte de Quem? gente Fala, falando. fala, fala. A Nil colocou: meu amor por vocês é enorme de grande, gratidão sempre. Colocou mais um ano, uhul, vamos juntas É sempre. verdade. E pediu para comentar aqui. Bastante gente agradecendo a Antônia, que bom ouvir vocês, principalmente para mim, que acabei de entrar no grupo de distonia. A Tatiana agradecendo, obrigada por olhar por nós distônicos. A Sara Francisca, parabéns, doutoras. Um beijo, Sara Francisca. Márcia de Lima falando, ainda vou ser paciente de vocês. Ai, que Vem, querida. só vem, só vem. Obrigado pelas informações, a Camila. Somos do Rio e meu pai começou em março o casamento com a doutora Ana Rosa também. Olha aí, Ah, coincidência. Ah, legal. querida, Perfeito. legal. Boa noite. Muito obrigada, Obrigada. gente. Boa noite, Boa gente. Um noite. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.